Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui sugerido pelo nosso amigo Rafael Venuto. Obrigado, Rafa, pela sugestão. Uma dúvida que ele tem mais inicial aí. E é um assunto interessante para trazer para todo mundo, porque no geral eu vejo o pessoal tem muita dúvida em relação ao portfólio e a como interpretar o portfólio em relação ao contexto da economia mundial. Então, eu vou explicar tudo isso aqui para vocês hoje, tá? A primeira coisa que a gente tem que dar uma analisada, antes de falar um pouco de exposição e de portfólio, eu quero contextualizar o que nós estamos vivendo hoje, tá? Então, primeiro você entende a economia, para depois você saber como você deveria se expor a ela. Bom, nós estamos vivendo um fenômeno que eu nunca vivi, inclusive, até porque a última vez que isso aconteceu está aí mais de 35 anos atrás, que é a inflação americana subiu, tá? Superou aí os 5%. Então esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a inflação americana. Então você vai dar uma olhada aqui, a inflação americana ali chegou perto de 5%, superou um pouco 5%. Em início dos anos 90, né? 92, 93 por ali, imagino eu. 2008, quando teve a crise do subprime. E agora, 2022, após, né, essa questão da pandemia que nós tivemos aí, ok? Então, a última vez que nós vivemos inflação acima de 7,5 foi lá em 1980 e alguma coisa. E aí, outra informação importante em relação a isso aí, perdão aí pessoal, esbarrei no microfone, é em questão à taxa de juros. Então, até ali anterior a 2008, como é que o Fed lidava com a taxa de juros? Ele lidava com a taxa de juros assim como todo outro banco central lidava com a taxa de juros. Ele colocava a taxa de juros ligeiramente acima da inflação, mantinha essa taxa por algum período até a inflação começar a cair, tá? Você sobe a taxa de juros, você freia o consumo cai e os preços vão se normalizando, tá? Eles param de crescer de forma acentuada. Então, por exemplo, aqui em 2008, o Fed subiu ali a taxa de juros próxima ali 5, 5,5, que era a inflação que eles estavam vivendo naquela época. Aqui, deixa eu ver o que mais. Em 1992, o Fed passou lá de 6, 7%, que era mais ou menos a inflação que eles estavam vivendo, certo? Só que de 2008 para cá, um outro fenômeno que nunca antes foi visto na história da humanidade começou a ser praticado pelo Fed, que é o quê? É o juro zero, em alguns casos até negativo, tá? O Fed parou de ficar utilizando a taxa de juros para controlar a inflação. Ou quando ele utilizou, a partir de 2013, 14 ali, até 2018, ele subiu ligeiramente a taxa de juros, mas já voltou para zero novamente, para próximos de zero, né? 0, alguma coisinha, certo? E devido a isso, devido a essa prática recente, né, a gente não consegue entender o que será, a gente não consegue supor com precisão o que será feito em relação à taxa de juros dos Estados Unidos. Mas a inflação já está lá, a inflação já está em 8, 9%. E acompanhei as últimas entrevistas do diretor do Banco Central americano. E de fato ele não quer subir a taxa de juros de maneira agressiva, com medo de causar uma baixa nas ações, né? Causar uma crise lá nos Estados Unidos, que seria a queda da bolsa, tá? Causar uma recessão, lembrei da palavra que eu estava procurando. Então, se ele subir a taxa de juros lá para 8%, ele causa uma recessão no país. E de fato, isso já
está demonstrado, se você olhar nos preços das ações americanas nos últimos meses, lembrando que nós estamos aqui, essa pergunta foi feita 19 de maio, nós estamos em 21 de maio, você vai ver que grande parte das ações americanas já derreteram, só com a possibilidade de ter que elevar a taxa de juros. Então, esse futuro mais próximo, esse curto prazo, realmente não dá para saber o que o Fed vai fazer. Mas uma coisa é certa, se elevar bastante a taxa de juros, a economia americana vai entrar em recessão. Então, entendendo que a economia americana vai entrar em recessão, agora nós precisamos falar de moeda, tá? Então, tem muita gente aí que vê o euro, vê a libra esterlina do Reino Unido e sabe que ela vale mais, né? Tem um custo, um preço maior do que o dólar e acha que por isso essas moedas são muito melhores que o dólar. E não, tudo no mundo é em dólar. Dólar é a moeda do planeta, tá? E se o Fed vir aqui e eleva a taxa de juros a ponto de ter título público, por exemplo, pagando 8% ao ano em dólar, vai todo mundo comprar renda fixa americana para se proteger, entendeu? Então, embora no buy and hold a gente sugere poucas mudanças no portfólio, mas se você quer vencer no joguinho a mais do que a maioria, né, fazer uma pontuação, digamos assim, melhor do que a maioria das pessoas, você tem que se expor de maneira favorável ao que a economia está te mostrando. Então, se a gente tem, por exemplo, o Ibovespa rendeu historicamente 12% ao ano em reais. É o que o Ibovespa rendeu historicamente. Hoje você tem uma Selic a 12,75. Então você tem uma Selic que vai te pagar mais do que o rendimento histórico do Ibovespa. Tá? E nós temos aí uma desproporção em termos de risco, porque quando você compra Ibovespa, você está comprando 50 empresas, tá? Um índice diversificado e bastante volátil. Enquanto que a Selic você não tem perigo nenhum, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro. Em tese, é o título, é o investimento mais seguro que tem para um brasileiro comprar. Então, eu não faz sentido para mim, se eu estivesse começando agora, eu entrar para a Selic. Eu entrar para comprar ações brasileiras. Eu ficaria na Selic, tá? Tem empresas hoje que você vai comprar ela no Brasil e ela vai render melhor que a Selic? Tem várias. Só que é uma questão de risco. Para mim, como eu tenho um título sem risco a 12,75, para mim ir por risco eu tinha que ganhar, sei lá, 30%. E você não acha isso. Não tem empresa pagando. A Petrobras está pagando acima de 20%, se eu não me engano, de dividend yield. Bom, é ótimo. Só que o futuro da Petrobras eu não sei. Entendeu? A Petrobras há 6 anos atrás estava sendo roubada, né, por governos. Então o Brasil é um país onde, se você vai entrar no risco, você tem que exigir muito. Pelo menos é a minha visão. Eu não vou comprar ações que pagam 15% de dividendos, sendo que a Selic está a 12,75. Não faz sentido para mim. Entendeu? Eu preferi ficar na Selic e aguardar um momento oportuno para comprar essa mesma ação que está dando 15%. Se ela tiver uma queda aí razoável, vai me pagar 20, 25, entendeu? Então, para você que quer começar agora, dado essas informações, né? Que a Selic está muito alta, que pode estar tendo uma curva de juro, uma taxa de juro alta nos Estados Unidos, eu estaria exposto majoritariamente em renda fixa. Então, eu não tenho vergonha de te dizer que eu ficaria 100% em renda fixa, tá? Selic. Aí, conforme o mundo for se desenvolvendo e a gente for entender o que o Fed vai fazer em relação a essa taxa de juros, a como essa taxa de juros vai se comportar, se ela vai subir mais, se ela vai permanecer, a questão dos preços da commodity impactam, principalmente o petróleo, impacta muito nos Estados Unidos, entendeu? E a OPEP claramente vai manter a política, vai fazer de tudo para manter o preço do petróleo elevado, entendeu? Então, é um cenário de cautela,
tá? E você vai ter uma cautela recebendo aí mais de 1% ao mês. Então é muito bom. É muito bom. Como eu disse, o retorno histórico do Ibovespa é 12%. Entendeu? Você já tem uma Selic a 2,75%. Certo? Agora, já falando especificamente na questão do portfólio, o portfólio é um ideal, tá? Então, o portfólio, raramente você vai bater sua posição igual o portfólio que você planejou, mas ele é um ideal que você busca. Então, mês após mês, ou trimestre após trimestre, ou ano após ano, você vai verificar como está a sua exposição e tentar buscar o portfólio que você planejou, tá? Em termos de portfólio sugerido, então eu teria uma renda fixa razoável, talvez até maior do que eu tinha desenhado aqui antes, ações brasileiras e ações americanas, tá? Que resta 65%, eu deixaria 30-35%, alguma coisa nesse sentido aqui. E em relação a esse portfólio, o que eu vejo? Renda fixa, tanto brasileira, e se a americana for lá pagar seus 8%, com certeza eu migraria tudo para a americana, tá? 8% em dólar é muito bom em termos de renda fixa. Ainda mais para quem vive no Brasil. Basta você pegar o histórico do dólar, né? Só o dólar multiplicou por quase 6 desde a criação do Plano Real. Entendeu? A mesma dinâmica de dólar para renda fixa funciona de ações americanas, tá? Embora talvez comprar 35% de renda fixa americana seja bastante arrojado para a maioria dos brasileiros, não quer dizer que você tem que comprar americana. Você pode ficar na brasileira, não tem problema. Eu iria me expor bastante às ações americanas, principalmente business mais consolidados, né? Seguros, e algumas empresas tech que derreteram bastante, tá? Tem tech que derreteu, igual, por exemplo, Netflix, que não dá lucro, igual Uber, que não dá lucro, entendeu? Essa eu não entro. Agora, uma Apple, um Google, talvez até uma pequena exposição em Facebook, tá? Faz algum sentido para mim. Fora as outras várias ações americanas que são muito boas. Posso citar várias. 3M, eu acho que Disney também ali com a exposição mais reduzida. Monster, enfim. A economia americana tem aí centenas de ótimas empresas, tá? Vai de cada um. Aqui no canal vai vir análise de duas, que é o Facebook e a Vistra Energy, que é uma empresa de energia americana, inclusive com geração nuclear, tá? Que eu analisei recentemente. O vídeo já está pronto, em alguns dias entra aqui no canal. E 30% em ações brasileiras, tá? Esse 30% em renda, 35% em renda fixa poderia ser tranquilamente 40, 30, 30 se a pessoa for mais perfeccionista, né? Eu basicamente acho uma proteção bastante defensiva ter 35% em renda fixa. Esse ativo X que eu deixei aqui, que você pode mexer nessa proporção, obviamente, né? Aqui eu tô passando ideias de como eu planejo o meu portfólio, e aí cada pessoa planeja o seu, entende? Então eu já disse, no contexto atual, se eu tivesse começando a investir agora, eu era 100% Tesouro Selic. E aí eu ia aguardar para ver como que vai ser essa mecânica futura, porque nós estamos passando por um fenômeno que não acontece há 30 anos, de inflação muito alta nos Estados Unidos, tá? Mas esse X eu quero representar ativos sem correlação, tá? Então, por exemplo, imóveis. E é óbvio que quando eu falo imóveis eu não estou falando para você comprar uma casa, não é isso. Eu estou falando de fundo imobiliário no Brasil, ou REITs americanos, né? Isso vai de cada um. Mas aí o cara pode olhar um HGLG, um HGBS. Tem uns REITs de antenas lá nos Estados Unidos que me falha a memória que podem se beneficiar em questão do 5G, por exemplo. Entendeu? Então tem algumas
alguns negócios interessantes nesse mercado. Eu, particularmente, não gosto de me expor em coisas imobiliárias. Por vários motivos. Eu acho que, principalmente, uma questão de risco. Me me faltou a palavra novamente. Mas é uma questão de selecionar mal, digamos assim. Eu não estou lembrando do termo, mas eu prefiro estar exposto a mais ações que historicamente performam melhor do que em ativos imobiliários, tá? Por exemplo, no Brasil, as ações de dividendos costumam performar melhor que os FIIs. Então eu prefiro comprar ações de dividendos. E também eu gosto disso, eu gosto de analisar empresas, eu gosto de identificar ações interessantes, né? Então, também tem um pouco de preferência pessoal nisso aí. Mas você poderia tranquilamente ter uma exposição, sei lá, 30, 20 ou 30, 25, 20 com esses ativos sem correlação com as ações, que seriam os imóveis, por exemplo, tá? Ou caso o cara é empresário, ele tem um business próprio, ele pode considerar que esses ativos aqui sejam o próprio business dele. Então ele precisa de 20% do dinheiro dele em caixa para movimentar esse negócio dele. Entendeu? A fazenda. Tem a questão aí também do FIAGRO brasileiro, que é uma coisa muito nova e eu tenho um pouco de resistência em entrar em coisas muito novas, porque no mercado financeiro é um lugar de se ter bastante cautela, principalmente com coisas novas, sabe? Mas você pode dar uma olhada nesse FIAGRO, que é até onde eu vi, pelo pouco que eu sei, é um mercado que promete bastante em relação a imóveis, né? Loca fazendas. Então é um ativo aí que, como em muitos casos essas fazendas são precificadas pela soja, é uma maneira de você estar exposto, tá, a esse mercado agro sem de fato plantar soja, mas você seria remunerado com essa margem de correção do preço da soja, entendeu? Que é o business mais lucrativo no Brasil, né? Então, assim, em termos de agro. Então, assim, portfólio é isso. Portfólio é você identificar possibilidades de investimento e dividir os 100% do seu dinheiro, tá? Descorrelacionando esses ativos, entendeu? Então, por exemplo, se você tem uma alta exposição à energia nas ações brasileiras, o que eu acho razoável, porque o setor de energia elétrica aqui no Brasil é muito bom e muito seguro, talvez você não queira entrar tanto nas empresas de energia nos Estados Unidos, porque você já está exposto ao risco de energia elétrica no Brasil, entendeu? Então, raciocinar o portfólio é isso, tá? Mas, no geral, o portfólio que eu vejo que é consenso aí no mundo hoje, 25% no mundo, no Brasil hoje é 25% renda fixa, 25% ações no Brasil, ações Estados Unidos, aqui eu vou até mudar esse termo, porque tem empresas boas fora dos Estados Unidos também, embora a maioria seja americana, né? Tem empresas boas no resto do planeta, né? Ações mundo e ativos sem correlação, ou você pode colocar como imóveis, né? Eu vou colocar real estate, que são os imóveis lá nos Estados Unidos, né? Os real estate. Óbvio que aqui você pode ter seus FIIs aqui também. Então, basicamente é isso. É um portfólio muito seguro, mas um portfólio é um desejo de se chegar lá na frente com um portfólio desse. Na prática, você nunca vai ter um portfólio assim. Todo dia o preço disso aqui muda, toda hora esse desenhozinho aqui vai mudar, entendeu? E hoje, como eu já disse, na minha opinião, eu ficaria 100% em renda Tesouro Selic se eu começasse a investir hoje. Se eu tivesse um patrimônio pequeno que sair dos outros ativos não me atrapalhasse,
não me custasse caro, eu ficaria 100% renda fixa. Entendeu? No mais é isso. Espero que tenha sido esclarecedor. Caso alguém fique com alguma dúvida, por favor, entre em contato. Deixa aí para nós nos comentários, que eu ficarei feliz em responder e quem sabe até produzir outros vídeos para falar sobre esse assunto, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.